Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e essa aula de hoje é destinada a você que está cursando aí a segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1 da unidade 1. E hoje, nessa aula, nós vamos ver exatamente esse assunto. Venha comigo para o quadro, olha só. Substâncias simples e substâncias compostas. Bem simples, bem fácil, são conceitos bem básicos aí que nós precisamos saber e dominar para poder prosseguir aí nos nossos estudos. Então, sem muita conversa, vem comigo aqui para o quadro, vamos começar a nossa aula. Bem, substâncias... Espera aí só um pouquinho. Substâncias simples e compostas são conceitos importantíssimos que a gente precisa ter, porque na área da química, não só na área da química, mas tanto da biologia e da física, nós utilizamos muito as substâncias e precisamos conhecer. Então, vamos começar com o primeiro conceito principal, átomo. O que é um átomo? É a menor partícula constituinte da matéria, que ainda guarda as propriedades do elemento que a constitui. Então, quando a gente fala átomo, eu penso nos elementos da tabela periódica, mas o átomo é a menor partícula da matéria. Se eu pegar uma mesa, por exemplo, e começar a quebrar ela no meio, a quebrar, até um pedacinho que eu não consiga mais quebrar, dividir, ali nós vamos ter um átomo do elemento formado ali daquela mesa. Tá certo? Vamos supor que eu tenho uma lapiseira. Aqui é um grafite de uma lapiseira. É formado de carbono, tá? Então, eu tenho um grafite. Grafite é uma das espécies do carbono que eu encontro aí na natureza. Então, vamos lá. Se eu começar a quebrar esse grafite ao meio, vai chegar uma hora que vai sobrar um pedacinho. Então, nesse pedacinho vai sobrar, vamos ter aí um átomo de carbono, porque em todo o grafite eu tenho átomos de carbono. Então, o átomo é a menor porção da matéria que contém as propriedades do que o contém, tá? Dos elementos que o contém. Então, vamos lá, venha comigo aqui, que constitui, na verdade. E aí, nós temos aqui ainda o conceito de átomo. Aqui nós temos vários átomos, né? O átomo de hidrogênio, o átomo de carbono, o átomo de oxigênio, o átomo de ferro aí, onde tem todos o seu número de massa, seu número atômico, e temos todos esses exemplos aí de átomo. Bem, elemento. O que é um elemento químico? Eita, ele ficou bem espaçado, né? É o conjunto de átomos de mesmo número atômico e diferentes números de massa. Então, olha só. Na natureza, nós encontramos aí o elemento em várias formas. Aquele elemento da tabela periódica que está lá é a somatória de todos os átomos que eu acho daquele elemento na natureza. Por exemplo, o carbono, eu acho ele de 3 maneiras. Aqui foi porque foi bem para lá, ficou bem espaçado aqui. Mas eu acho ele na forma de carbono 12, de carbono 13 e de carbono 14. Então, eu acho o carbono na natureza nessas 3 formas. Um eu acho mais abundantemente, eu consigo achá-lo mais abundantemente, de mais porcentagem. O outro menos porcentagem, o outro é mais raro, então eu acho ele bem menos porcentagem. Então, somando a porcentagem daquele que eu acho em grande abundância, com a porcentagem daquele que não é tão raro, não é tão abundante assim, e com a porcentagem daquele que é raro, vai dar 100%. Então, a somatória desses carbonos na natureza que eu encontro, chamamos de isótopos, que é o mesmo elemento químico com diferentes números de massa, me dá o elemento químico. Então, o elemento químico é o que mesmo? O elemento químico é a somatória de todos os elementos do mesmo elemento químico, né, do mesmo átomo, que tem o mesmo símbolo, que tem o mesmo número de prótons, mas que tem diferentes números de massa na natureza. Então, a somatória deles me dá a massa atômica que eu encontro lá na tabela periódica. Exatamente isso. Nós vamos estudar detalhadamente a tabela periódica. Vem comigo aqui, vamos lá.
Então, o elemento químico é a somatória de todos os átomos que eu encontro aí iguais na natureza. Moléculas, conjunto de átomos iguais ou diferentes, ligados entre si por ligação covalente. Então, veja aqui, eu tenho hidrogênio. Opa, deixa eu voltar porque eu não habilitei minha caneta. Hidrogênio. Tá aqui, deixa eu habilitar aqui. O hidrogênio ligado a hidrogênio. Então, eu tenho dois átomos aqui iguais. Eu tenho um átomo de hidrogênio ligado em outro átomo de hidrogênio através de ligação covalente. Se eu tenho dois Hs, H2. Aqui eu tenho um carbono ligado a 4 hidrogênios, ó. Então, aqui eu tenho CH4, uma molécula composta. Aqui eu tenho uma molécula simples. Aqui eu tenho o oxigênio ligado a 2 hidrogênios, então eu tenho uma molécula composta. E aqui é interessante a gente relembrar o seguinte: o que é ligações? O que são moléculas, né? Então, moléculas são formadas pela ligação de átomos através de ligações covalentes, ligações iônicas e ligações metálicas. No caso aqui, são ligações covalentes. Então, as moléculas só podem ser formadas a partir de ligações. Quando temos dois átomos iguais, ou, por exemplo, 1000 átomos iguais ligados, nós temos uma substância simples. O que é uma substância simples, Rose? É uma substância que é formada por um único elemento. Veja, ali nós temos H2. H2, eu só tenho H. Não importa quantos Hs apareçam, mas eu só tenho H, eu só tenho hidrogênio. Então, é uma substância simples. A molécula da água, nós temos aí o oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio dentro da molécula de água. O hidrogênio é um elemento químico diferente do oxigênio. Então, eu tenho 2 elementos diferentes. A partir de 2 elementos químicos diferentes, nós temos uma molécula composta, tá certo? Uma substância composta. Então, substância pura simples, formada por um único tipo de elemento. Substâncias puras compostas, formada por elementos químicos diferentes. Volta aqui comigo, vamos lá? Olha só. E aí nós temos aqui, ó. Aqui nós temos um balão cheio de gás oxigênio. Esse gás oxigênio só tem O2. Veja, não tem outro elemento. Eu só tenho oxigênio ligado a oxigênio. Então, é uma substância simples. Por quê? Porque é formada por um só elemento químico. Aqui dentro só tem oxigênio, gás oxigênio. Já do outro lado, nós temos o CH4. Nós temos carbono, que é um elemento diferente do hidrogênio. Nós temos um carbono ligado a 4 hidrogênios. Isso é uma substância composta. Então, veja o balãozinho, ó. O balãozinho aqui só tem CH4. Então, só tem esse gás metano aí. No gás aqui chama metano. É formado por quanto? Formada por mais de um elemento químico diferente. No caso aqui, é formado por carbono e hidrogênio. Então, essa é a grande diferença entre substâncias simples e substâncias compostas. Substâncias simples, quando é apenas um único elemento químico. O2, O3, P4, I5, né? Tudo são elementos químicos. Não importa quantas vezes eles vão aparecer. O importante é que seja apenas ele. Substância composta, a água, porque é formada de oxigênio e de hidrogênio. O gás metano, que é formado de carbono e hidrogênio. O ácido sulfúrico, que é formado por hidrogênio, pelo enxofre, pelo oxigênio. Então, veja. Tudo isso são substâncias simples e compostas. Agora, o que nós temos que ter em mente é o seguinte:
Ao representar um elemento químico, o símbolo dele, todos os elementos químicos são representados por letras maiúsculas. Aquele elemento químico da tabela periódica que tem duas letras, pode pegar sua tabela periódica aí e verificar que tem duas letras, por exemplo, o cálcio, o símbolo dele é Ca, mas a primeira letra sempre é maiúscula e o A é minúsculo. Porque se eu colocar o A maiúsculo também, vai me dizer que o C é um elemento e o A é outro elemento. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Os elementos químicos, os símbolos deles, são representados por letras maiúsculas. Quando um elemento químico tem dois símbolos, tem duas letras no seu símbolo, o primeiro sempre é maiúsculo e o segundo sempre é minúsculo, tá certo? Então, ficamos aqui nessa aula. Eu espero todos vocês na nossa próxima aula e até lá!